como saber se eu tô com a pessoa certa, como escolher a pessoa certa, como ter critérios para escolher uma pessoa em um relacionamento para dar o próximo passo. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre como responder a essas perguntas à luz da fé cristã. Do ponto de vista psicológico, existe o enamoramento, que é um fenômeno que basicamente é aquele estado de paixão, de desejo, de excitação, de sensação de completude que todo mundo tem no seu início de relacionamento. À luz da fé cristã, isso não é algo ruim, como muita gente diz por aí. Na verdade, pelo contrário. O enamoramento, ele é um dom e é uma força inicial que é necessária para mover a pessoa para fora de si, para despertar o desejo de comunhão com as outras pessoas, para despertar a vocação para o amor. Só que o problema ele surge quando o enamoramento, quando esse desejo inicial, essa excitação, ela é dada como principal critério para decidir, para discernir o namoro. Normalmente, esse discernimento ele acaba sendo frágil e aí sim tem um problema muitas vezes de decisões errôneas, decisões erradas. O amor verdadeiro, a luz da fé cristã nos ensina que ele nunca reduz o sentir, ele amadurece no querer e no escolher. E é por isso que confiar só na atração ou só no desejo entre duas pessoas torna o namoro frágil. Então, essa pergunta de como escolher a pessoa certa, ela carrega, sim, muitos critérios que nós devemos analisar, que nós devemos considerar. Mas chega um determinado ponto também, gente, que ela é um chute no escuro, que ela é uma aposta. Mas ela não pode carregar esse mito moderno de que muita gente diz que eu só vou ter um amor na minha vida, que é a pessoa que eu vou namorar, casar, noivar, casar e tudo mais. Muitas vezes não é, muitas vezes você vai entrar no namoro e no discernimento daquela fase, você vai perceber que não é aquilo que você quer, que aquela pessoa não é a certa para você. Ou vai descobrir que é, e que maravilha se você descobrir que é. Mas isso é um dos pontos que é necessário de nós não pularmos etapas em relacionamentos. A gente também vai falar um pouquinho disso hoje. O amor, como eu comentei, ele precisa de etapas. E agora falando diretamente para os católicos, muito católico tem pulado etapa. Por isso que a luz da fé cristã nos ensina que o relacionamento ele tem as 3 etapas, né? As 4 quase. Mas o namoro, o noivado e o matrimônio. Digo 4 porque antes do namoro normalmente vem a amizade. E elas são, na luz da sabedoria humana e espiritual, uma progressão. A amizade ela tem um conhecimento livre, sem exclusividade, sem uma afetividade profunda. O namoro ele é um discernimento intencional. O noivado é uma decisão amadurecida e o casamento é a entrega total e definitiva para o que Deus prosperou naquele sacramento, para o que Deus quer daquele sacramento. Cada etapa ela tem um nível de entrega que vão progredindo, vão aumentando. Quando a gente pula as etapas, a gente acaba gerando uma confusão emocional, uma dependência e falsa promessa interna. Espiritualmente, a gente tem aquele coração dividido e falta de discernimento. A gente tem a confusão espiritual e às vezes vem até com confusão para qualquer coisa. A gente começa a não entender mais nada. São José Maria Escrivá, ele tem um ponto que é belíssimo. Em um relacionamento, respeitar o outro como quem cuida de um tesouro. É necessário cuidar do outro, respeitar o outro como um tesouro. Isso não é estar ali, não usar o outro para suprir carência, não exigir dele aquilo que ainda não pode ou não se deve dar, mas caminhar com o tempo, exigir e esperar conforme a fase com que cada um está, conforme o tempo com que cada um está com o outro. Mas afinal, o que a gente leva em consideração? O que a gente tem que pensar antes dessa fase, antes dessa decisão final de escolher alguém, na verdade? Quando a gente está nas etapas, tanto no namoro quanto no noivado, a gente tem alguns critérios humanos e espirituais que ajudam no discernimento, preparam o coração humano e espiritual para aquilo. A graça, ela supõe a natureza, tanto humana quanto espiritual, eles caminham juntos. Eu vou colocar essas perguntas todas nos comentários para vocês, mas eu vou elencar algumas aqui. Sempre importante nós pensarmos desde o início do namoro, refletirmos, conversarmos sobre isso, e às vezes não só uma conversa consigo mesmo, mas também com a outra pessoa. Existe atração? A atração, ela é integrada ao respeito ou não?
A maturidade emocional inicial, a gente sabe dialogar sem agressividade ou sem fuga. Todo mundo tem um espaço de fala nesse relacionamento. Existe um equilíbrio entre a dependência e a autonomia. É muito importante que a gente sempre tenha a noção de que o relacionamento ele não pode anular a própria vida do outro, não pode anular a família, os amigos, a vocação do outro. Isso não é um sinal de amor, mas sim de uma fusão imatura, sabe? Mas temos outras perguntas também. Como o outro ele se relaciona com a própria família? Como você se relaciona com a família dos outros? Como ele te trata diante dos outros? Como ele trata os outros? Como lida com frustrações, com limites, com diferenças? Esses comportamentos, às vezes a gente acha que, não, nem precisa reparar nisso. Mas eles revelam muito mais do que as palavras e do que as promessas. Pois a gente também vê, existe honestidade, capacidade de compromisso, tem coerência nos discursos e nas atitudes das pessoas? Existe um projeto de futuro compatível? Porque, gente, só o amor, muitas vezes, ele não basta. Num relacionamento é querer cada um dar um pouquinho de mudar, é ter projetos de futuros compatíveis, é desejar as mesmas coisas ou coisas parecidas, coisas que consigam fazer juntos. Mas para nós cristãos, tem um ponto que muitas vezes é negligenciado, porque aí nós devemos pensar assim: a fé, ela ocupa um lugar real ou é só decorativo no nosso relacionamento? Deus é o centro da minha vida, da dele e de nós dois juntos ou não? Nós temos respeito pela vivência cristã um do outro, pelas escolhas cristãs um do outro. O relacionamento ele te aproxima ou te afasta de Deus? Existe consciência de que o casamento é um sacramento? Existe desejo de casamento? A igreja ela ensina que o matrimônio ele não é só um contrato efetivo, ele é um caminho de santificação mútua. Por isso que é um caminho, por isso que existem partes, por isso que existem etapas que cada um deve viver. O amor verdadeiro ele não se mede pela intensidade de um carinho sensível, mas a busca concreta do bem um do outro. Aquela exigência da renúncia, da paciência, da espera, é aquele desejar que o outro seja mais santo que eu até, sabe? Desejar que o outro encontre o seu caminho de santidade. Aquela coisa de saber que você ama tanto verdadeiramente que se em algum momento a vocação do outro não ser mais o matrimônio, você vai estar muito feliz por aquela pessoa. Você vai amá-la a ponto de entregá-la. Isso, inclusive, gera muitas discussões por aqui. Um relacionamento, e essa decisão, gente, ele exige amor, ele exige uma falta de acomodação, humildade para mudar, disposição para crescer junto, capacidade de reconhecer os erros. Todo mundo erra, todo mundo vai continuar errando em algum momento. Então, vai ser um mar de flores. A maturidade afetiva, ela nasce quando o amor ele deixa de ser centrado no que eu sinto, mas sim quando tu começa a se perguntar: isso ajuda o outro a ser melhor? Como eu ajudo ele a ser melhor? Mesmo com essas perguntas que podem ajudar a gente, além da questão, na parte do namoro, na etapa do namoro a discernir, a gente tem que ter noção de que escolher com quem amar não é responder a uma emoção, é discernir o chamado concreto a uma doação, é discernir a sua vocação. O enamoramento, o desejo inicial, ele encanta muito, mas é o amor amadurecido, é o amor que se constrói, que continua, que sustenta. A paixão inicial é uma decisão que deve sim permanecer, só que no final, ela não é tudo que conta. É muito importante quando a gente pensa assim, essa é a pessoa certa, a gente mudar a pergunta, a gente assumir uma pergunta que é muito mais profunda e que exige muito mais de nós. A gente começa a pensar: eu sou capaz, estou disposta a amar essa pessoa do modo que o amor cristão exige? Eu estou disposta a me doar inteiramente por aquela pessoa? Enfim, eu podia ficar aqui falando muito mais tempo, adentrar as outras etapas, adentrar as perguntas que podem auxiliar no noivado, coisas sobre o casamento, mas eu queria deixar esse vídeo porque vi muitas coisas por aqui, muita gente atrás do José, atrás da sua Maria, e às vezes pessoas com que o relacionamento não deu certo, depois culpou a Deus, porque Deus apresentou uma pessoa que não era para ela, porque ela já estava junto e depois não deu certo, porque ela foi namorar, parecendo um noivado, parecendo um casamento e não deu certo. E eu achei que isso era algo viável e que podia ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre essas partes da vida.